do seu espaço, do seu local e transportada para outro. Né? E vai ficar dessa forma. É, a gente poderia entrar na discussão e no mérito, que a gente tem visto isso muito, de que o ensino fundamental é algo que é de responsabilidade do município. Mas, na verdade, o que a LDB fala é que o município tem como prioridade a educação infantil e o município de Betim ainda não deu conta de resolver a demanda e o estrangulamento da educação infantil. O que a gente vê é a construção de grandes centros de educação infantil através de parceria público-privada, de relações com o poder privado, que não estão dentro do braço da Prefeitura Municipal de Betim, né, serão gerenciados, geridos por outras, né, por pessoas jurídicas diferentes, não públicas, que absorverão a essa demanda da educação infantil do município, inclusive fazendo com que ocorra o fechamento de centros infantis municipais. Então, o município tem essa demanda. E no ensino fundamental, o Estado e o município partilham isso, pelo que diz a LDB, tem partilhado isso ao longo do tempo. O município de Betim e o Estado não se prepararam ao longo desses mais de 30 anos que muitas escolas estaduais existem para que o município ficasse com toda a responsabilidade do ensino fundamental. E aí nós pedimos também para que o DIEESE fizesse um estudo. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticas, né? Um departamento extremamente respeitado do Brasil e internacionalmente, né? Em toda a América Latina. E o DIEESE apurou que às vezes o município muitos dos municípios a maioria dos municípios estão recebendo essa proposta, né? Eu acho que poderia dizer que todos estão recebendo essa proposta de receber o ensino fundamental, o que vai fazer com que não haja lotação para nenhum professor, nenhum servidor efetivo dos anos iniciais em nenhum lugar do Estado. Mas eu posso dizer que os prefeitos que acreditam, que têm acreditado que vão receber o ensino fundamental e estão contando com a ampliação do Fundeb, podem tirar o cavalinho da chuva. No caso de Betim, o recurso do Fundeb que virá a mais para o município, em decorrência da absorção, se o município quiser essa absorção, é de R$ 400 mil no ano. Isso não paga nem uma folha mensal de pagamento da educação no município de Betim. Não comporta uma folha de pagamento. Então, na verdade, extremamente oneroso para Betim e para qualquer município receber a educação. Até porque a educação, ela representa, na verdade, requer a cada dia mais e mais investimentos dos entes, né? Do poder público, do Estado, do município. Muitos tratam a educação como custo, como gasto. Essa a lógica quando o empresário assume a cadeira, né, de um governo do Estado, por exemplo. Né? Ele entende como gasto. E, entendendo como gasto, ele quer se livrar desse gasto. A forma dele economizar é tirando, né, se desonerando, se desobrigando dessa situação. Então, o que o município vai receber a mais pelos estudos do DIEESE, feito pelo DIEESE, é R$ 400 mil por ano. Ou seja, não compensará de nenhuma forma. Fora todo o desgaste político que vai ter. Eu creio que eu preciso finalizar com 2 pontos. Até para não monopolizar a fala. Primeiro ponto. Eu disse do financeiro, né? Do que representa isso. O Estado de Minas Gerais não pode passar unilateralmente os anos iniciais de fundamental para o município. Então, o Zema não pode, ou nenhum governador pode, como ele nunca foi feito, chegar para um prefeito e dizer, olha, é seu a partir de hoje. Isso não pode. Quem disser isso está mentindo. Não pode transferir assim. Depende de um aceite do governo municipal, onde isso está sendo proposto. Assim como foi lá em Igarapé. Igarapé, quando a gente soube da proposta, nós fomos fazer o debate, reunimos com a comunidade, com o pessoal da escola, com o prefeito, com a secretária inicial de educação, e no final, o prefeito, entendendo toda a discussão, disse não. Ele não municipalizou, não aceitou a absorção de nenhuma das turmas, nem meia turma, né, nenhuma matrícula. O prefeito de Igarapé fez isso. E anunciou isso para todo o coletivo, né, das 2 escolas que estavam com essa proposta. Então, tem prazo muito curto, que é de 10 dias a partir da notificação,
Se a gente chegar, por exemplo, na segunda-feira, com a discussão da municipalização realizada em Betim, ou seja, com as escolas municipalizadas, não foi porque o Zema impôs, foi porque o prefeito disse sim. Da mesma forma que a gente chegar na segunda-feira e a gente é, despertar na segunda, com as escolas estaduais continuando sendo estaduais, com os meninos continuando na matrícula lá, porque a escola ela continua estadual, mas com a comunidade respeitada, foi porque o prefeito disse não à proposta. E aí, da mesma forma que ele pode dizer sim, como ele pode dizer não, mas pode também dizer sim e não para a parte. O município pode, em vez de receber 3.473 alunos, aceitar receber 1.000, 2.000. E isso vai gerar impacto da mesma forma. O que a gente tem discutido com os trabalhadores de educação, com as escolas, com as comunidades, nós fizemos essa semana passada uma reunião virtual com 400 pessoas. Nós nunca não demos conta de fazer isso ainda nesse contexto de pandemia, né? Nós fizemos 4 salas como essas abertas ao mesmo tempo, em cada sala com a sua lotação máxima, 400 pessoas e gente querendo entrar e não conseguindo porque não tinha condição de abrir mais salas, né? E a gente numa sala ouvindo a outra sala, né? Olha a dinâmica como que a gente está. Participamos de reunião com comunidades escolares em que a escola organizou 2, 3 reuniões, uma na sequência da outra, para conversar com os pais. Então, a comunidade está organizada, está mobilizada, e os diretores, inclusive, já fizeram um documento pedindo uma agenda com o prefeito municipal, porque até o momento os diretores não foram recebidos por ninguém. Nem a secretária de Estado da Educação se dispôs para um projeto Mãos Dadas, Ana Paula. Deveria, no mínimo, a pessoa, nesse momento de pandemia, a gente está longe, não pode pegar na mão de ninguém, né? Mas, no mínimo, caberia o respeito de ouvir as pessoas, os principais interessados. Essas pessoas não são números, e estão sendo tratados como números, como 3.473 matrículas, e não estudantes, e não famílias, como 144 turmas, e não um universo de aprendizagens, de processos de ensino-aprendizagens, e de projetos e de sentimentos, dessa enormidade de universo de pessoas, né, em cada escola, do trabalho que é desenvolvido por essas escolas, que nós, como na rede municipal e na rede estadual, estamos no meio da pandemia nos relacionando como é possível com as comunidades escolares, ninguém foi respeitado e ninguém foi ouvido até o presente momento. E nós queremos muito que, ao final dessa discussão, o prefeito diga não para esse processo e não aceite esse ônus, né, que nem financeiramente não significará nada, mas que não aceite o ônus do desgaste político que nós vamos fazer o enfrentamento quanto a isso. Termino dizendo, eu vi que a CEMED chegou, não sei se a Metropolitana chegou, que é muito ruim quando as pessoas têm uma discussão desse calibre e que a Metropolitana não se dispõe a vir para o espaço, ou porque provavelmente o governo de Minas está assistindo essa transmissão, né? Eles estão lá assistindo para ver se vale a pena entrar ou não, e se vale a pena, vamos deixar apresentar a proposta, a gente vê como é que a gente entra. Então, é muito ruim que a gente tenha que o sindicato vir aqui apresentar a proposta, porque ela não é nossa, né? Porque fica parecendo que o desgaste aí é do sindicato. Essa proposta Mãos Dadas não é nossa, é do governo de Minas, apresentada ao prefeito Betim, à Secretaria Municipal de Educação. Eles deveriam apresentar, entraram agora. Então, eu fiz o papel de apresentar uma proposta que eu discordo, que as escolas discordam, que a comunidade discorda, porque é ruim, porque não ouve, porque não dialoga, porque não respeita o princípio democrático da educação, que é da gestão democrática, que não respeita sequer os princípios da administração pública, de transparência, de moralidade, de impessoalidade, de publicidade dos atos, né? Nós estamos aqui, ainda bem que tem o conselho, ainda bem que tem a presidente do conselho aqui, tem esse conselho que sempre nos recebe, sempre recebe a comunidade, se abre a comunidade para que um debate que é dessa magnitude não fique escondido. Porque se a gente não soubesse por um post lá em Igarapé e pela Secretaria Municipal de Educação aqui, que a Marilene cedeu, né, para a gente a cópia, o governo de Minas ia passar, né, ia transferir simplesmente e a gente ia ficar todo mundo surpreendido. Então eu não posso
mentir, não posso falhar e não posso dizer que a gente não teve, da parte da Secretaria Municipal de Educação de Betim, amplo acesso às informações, né? A Marilene passou tudo para a gente, disse, informou que estava avaliando, que iria tratar com o prefeito. Então, não posso, né, agora dizer, não fez, a CEMED já aceitou, não posso fazer isso, né? Então, a CEMED cedeu tudo para a gente e em razão disso, né, que a gente tem acesso a isso, que a gente pode dialogar com a comunidade. Eu acho que termina aqui, tá? Obrigado pelo espaço. Obrigado, Luiz. Todos me ouvem bem? Sim. Sim? Então tá. Sim. Presidente Ana Paula, como a senhora já se posicionou, quando eu recebi o convite para poder participar desta reunião, eu já tinha uma agenda já previamente marcada, me justifiquei no e-mail que eu não poderia comparecer no horário, né, e que eu poderia entrar na reunião quando eu ficasse liberada da minha reunião anterior, tá? Então, por isso... A secretária passou, tá, essa informação, nós falamos no início da reunião que você não poderia entrar no início, mas que tentaria entrar às 10 horas. Sim, tá? Então eu só consegui ser liberada agora, então não é um desrespeito às pessoas que aqui estão, e sim uma impossibilidade de comparecer no horário, tá? Nome do representante? Vamos lá. Meu nome é Kátia Liliane Alves Canguçu, eu estou superintendente da Regional Metropolitana B. Tá? Então, acredito que por essa razão que eu tenha sido convidada, porque as tratativas a respeito do projeto Mãos à Obra dos municípios da circunscrição da metropolitana fica a cargo, né, da própria superintendente fazer essas tratativas. Como vocês já falaram e já foi amplamente discutido e debatido, é um projeto do governo de Minas, né, o programa Mãos Dadas, que trata da absorção dos anos iniciais do ensino fundamental pelo município. Né? A base do projeto, né, é uma base legal, que entende que os anos iniciais, ele é de responsabilidade, né, do fundamental, ele é de responsabilidade do município, que hoje o Estado não consegue ampliar o atendimento da sua rede para o ensino médio, inclusive com a ampliação do programa Tempo Integral para o ensino médio, porque nas nossas escolas hoje estão lotadas e nós não temos a condição de fazer essa expansão. Como também já foi dito, não é nenhuma novidade aqui, ele é um programa, né, que é discutido com o município, ele não é uma imposição, então o município ele não é obrigado a aceitar, mas caso ele aceite, ele tem algumas vantagens, né? Então isso também não é nenhuma novidade para vocês, porque já foi noticiado aí quando da abertura do programa, que foi noticiado na mídia, inclusive aí em rede de televisão, tá? O município de Betim, nós já tivemos a reunião para apresentar o programa com o número de matrículas, né, que foi feito um estudo pela Secretaria de Estado de Educação, tendo, né, o número de matrículas de 2019 está até com um número um pouco mais elevado do que o número real, se a gente for consultar hoje na nossa base de dados, né? Então, nós temos uma diferençazinha aí do número de estudantes. O município, ele não sinalizou ainda se vai aceitar ou não. Inclusive, a secretária municipal de Educação perguntou se haveria alguma, vamos dizer assim, alguma imposição para o município. Eu respondi que não, que isso é um acordo. O programa ele tem que ser interessante para o Estado e também para o município. Mas, a princípio, né, eles ficaram de fazer um estudo justamente para observar a capacidade do município em absorver esses estudantes. Não adianta nada o município ele aderir ao programa, né? Alguém posicionou muito bem aí que a absorção desses alunos se dá a partir de 2022, e 2022 está ali, né? Então, o município ele teria que fazer este estudo de impacto. O que é isso? Né? Se na rede municipal, né, nas escolas da rede municipal, abrigam essas crianças, pelo nosso estudo, haveria necessidade de construção de 2 novas escolas. Claro que essas escolas seriam do município.
Mas, para além disso, o município também tem que observar a capilaridade, né? Se constrói-se uma escola onde nós temos um quantitativo de estudantes que precisariam de transporte escolar, né, dessa questão do deslocamento, em pouco tempo eles passariam a ser, este programa passaria a ser oneroso para o município. Então, quando eu falo a equipe municipal, ela está se debruçando sobre o fluxo, que é algo que é importante também que tenha que ser pensado, né? O que significa isso? Não são somente os estudantes de 2022, mas 2022, 2023, 2024. Né? Não é um programa que ele fica um ano e depois devolve. Né? Então, essa absorção, ela seria toda a entrada, vamos dizer assim, né? Todo o fluxo de entrada de estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental, ele já ficaria para o município ad eterno. Né? Ele não teria um retorno para o Estado. Uma das possibilidades, né, que a secretária, acredito que pode ser que ela tenha falado aqui, porque ela falou para mim, este estudo, né, deste impacto. Um outro estudo de impacto também é que tem determinadas localidades que nós temos escolas estaduais e que o município não teria como construir escolas municipais lá. Questão de terreno, né, que é algo que tem que ser observado. Se não tiver um terreno, você vai construir uma escola onde? Então, não adianta só ter o recurso. Você tem que ter a possibilidade para esse entendimento. Então, o município ele ainda está dentro do prazo, até por isso mesmo é que nós, e aí eu falo por mim, da Metropolitana, não nos reunimos nem com os diretores de escola e nem com os professores. Por quê? Porque eu não sei se o município vai aderir. Eu tive outros municípios que acharam a proposta linda, que sinalizaram que ia aderir, sentaram, pensaram e mandaram um ofício recusando. Então, não justifica causar, né, vamos dizer assim, esse desconforto com os servidores, sendo que eu não sei se o município vai aderir e qual condição que ele vai aderir, porque ele ainda está no prazo para pensar. Então, não vou ocupar mais o tempo de vocês, era somente para dar essa satisfação que as tratativas elas aconteceram, a reunião de fato aconteceu, o estudo de impacto está sendo visto pelo município, e porque ainda a regional metropolitana ainda não se reuniu com os professores e com os diretores das escolas. Em Betim, nós não temos nenhuma escola exclusiva, significa aquela escola que você doa para o município, né? Os estudantes, o prédio e mais o mobiliário. Nós não temos esse caso de escolas exclusivas, que aí a escola ela deixaria de existir enquanto rede estadual e passaria a ser uma nova escola na rede municipal, mas não é o caso aqui. Né? O caso de outros municípios, mas não se aplica neste. Então, a princípio, todas as nossas escolas que têm os anos iniciais, aí elas passam a abrir a maior capilaridade, né, para ampliação do médio nas escolas, porque nós temos iniciais, finais e médio, escolas que nós temos iniciais e finais. Né? Caso o município faça adesão ao programa, caso o município faça adesão para todos os estudantes, que essa não sei, e ela é uma possibilidade do município falar, olha, eu não quero aí os 4.000 e tantos estudantes, eu só tenho condição de abarcar 900. Então, isso é o estudo de impacto que o município tem. Todas essas possibilidades, elas estão postas na mesa, tá? Então, acredito eu que, como a presidente Ana falou, nós teremos uma outra reunião onde isso vai estar discutido mais a miúde. Ok. Tá? Obrigado, Kátia. Encaminhamentos. Luiz Fernando. Ok, Ana, obrigado. Bem rápido mesmo. Esperava muito, Kátia, que a gente tivesse outra oportunidade de nos conhecer e esperava muito que você estivesse no início da reunião para que a gente pudesse ouvir da sua boca e da boca da prefeitura a proposta. Né? Infelizmente, quem teve que apresentar isso foi o sindicato, a partir do que a gente ouviu da secretária de Educação, e ao mesmo tempo que apresentar a proposta a mãos dadas, a gente tinha que também apresentar os pontos críticos da proposta. Mas eu percebi que, apesar de você ter entrado com 2 horas de atraso na reunião, muitas falas suas citaram falas que foram feitas no início, então acredito que você, de alguma forma, deve ter acompanhado a discussão aqui. Bem, eu acho que a grande diferença que marca as trajetórias de cada um aqui, Kátia, é a questão do método. E é na questão do método que eu quero contrapor a sua fala. Não é possível a gente ler apenas um trecho da lei, da LDB, e apenas se fiar nesse trecho para
impor determinado programa ou projeto de governo. A lei, assim como qualquer texto, todos que estão aqui, a maioria são professores, eles precisam ser lidos dentro do seu contexto e de forma sistemática. E não é possível a gente se fiar naquilo que está dito lá no artigo 11 da LDB, sem esquecer o artigo 10 e, sobretudo, sem deixar de ler o artigo 10 e, sobretudo, esquecendo o que diz o artigo 2º, onde diz que a educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, visa o pleno desenvolvimento do educando e o exercício da cidadania. No meu humilde ponto de vista, cidadania, ela se constrói tendo como substrato a democracia. E democracia é tratar com os sujeitos principais interessados em uma proposta deste teor antes de tratar com outros. Democracia, de onde se constrói a cidadania, envolve a escuta, envolve ouvir os diferentes, envolve expor para direções de escola e suas comunidades aquilo que o governo estadual está almejando para tentar encontrar a saída. Então, me perdoe, mas eu acho que a principal função de uma secretária de Estado da Educação, ou de secretária municipal de Educação, ou de superintendente de Educação, é entender quais são os princípios da educação. E pensar as pessoas não como número, não como está expresso no PowerPoint da Superintendência de Ensino. 3.473 matrículas, e não famílias, e não estudantes, 15 unidades escolares, e não 15 comunidades escolares, 144 turmas, e não 144 universos de sentimentos e de processos de ensino-aprendizagem. É aí que está a grande diferença que marca a minha trajetória para a sua e para o governo de Minas Gerais. E para o que cada uma e cada escola, cada trabalhador fazem. Não é possível desconsiderar isso. E aí, nos meus 42 anos de vida, eu aprendi que as palavras, a escolha das palavras dizem muito sobre a pessoa. E dizem muito sobre o projeto que a pessoa defende. Então, dizer aqui que você primeiro foi tratar com o prefeito e com a secretária de Educação para saber qual que é a intenção deles, para depois vir e apresentar a bomba e colocar no colo da comunidade, é extremamente desrespeitoso. É diferir a dignidade das pessoas às escolas, é diferir o sentimento das pessoas e não só dos trabalhadores. Eu poderia apenas colocar desse ponto de vista, mas é de desrespeitar, é de atacar, é de coisificar cada um dos 3.473 estudantes, cada uma das 3.473 famílias. Espero muito que na próxima reunião você esteja desde o início e espero muito, quero acreditar que a Marilene Pimenta, apesar dela estar aqui na posição de governo e de dizer da posição de governo, que ela não se desvista da trajetória histórica dela, do partido de esquerda, que ela representa muito mais que o governo. Então, espero muito que ela, neste momento de decidir dialogar com o governo, que o PCdoB fale muito mais por ela do que ela falando pelo governo. Porque nenhuma mulher, quando vem para uma reunião, se desveste do lugar que ocupa, do machismo que sofreu a vida toda. Nenhum negro, apesar do lugar que ocupa, quando vem para uma reunião, se retira do lugar de racismo que sofreu a vida toda. Então, dizer que no lugar que eu estou, eu falo deste lugar, é querer esconder, colocar uma cortina por tudo que a pessoa é. Porque hoje nós somos exatamente a trajetória de tudo que a gente passou. Então, espero muito que na próxima reunião a gente tenha uma resposta negativa ao processo de municipalização da rede estadual de Betim, porque nós vamos enfrentar e nós vamos vencer isso. O projeto do Zema, que diz o tempo todo que não tem dinheiro para nada, aparece agora com 17 milhões para oferecer para o município de Betim para receber essa proposta absurda, é ultrajante. Mas não paga o salário dos professores em dia. Mas não respeita os projetos das escolas. Tira dos 17, tira 2 milhões e coloca R$1 milhão em cada escola para ver o que essas escolas vão virar. Vão virar ilhas de excelência nessa rede estadual de Minas Gerais. Então, discussão de projeto político-pedagógico discute-se a partir da leitura do artigo 2º da LDB, a partir do artigo 1º da Constituição da República do Brasil. Eu termino aqui. Muito obrigado.